Amém. Deixa eu pegar o Bruno voltar aí. Lucas. Vou tocar mais uma música aqui enquanto o Bruno e o Lucas voltam. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor Jesus, leva-nos para perto de Ti, Senhor. Leva-nos a esse lugar de humildade, de quebrantamento, onde nós sejamos capazes de ouvir a Tua voz, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado e contrito, para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos ouvidos atentos à mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos que o Senhor já está aqui, o Senhor já está comunicando conosco desde o início, Pai. Mas agora, Senhor, nós estaremos parando de maneira específica para poder ouvir a Tua palavra. Leva-nos a esse lugar de atenção, de foco, Pai, de concentração, onde nós podemos compreender a Tua mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Todo mundo sério hoje aí. Está todo mundo com frio, né? Amém, queridos. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês. Tá? Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Um dia que eu faço homenagem para o Lucas, hoje eu vou fazer homenagem para o Pedro. Lá antes de Apocalipse, né? No Unis não tem. Oi? No Unis não tem. Ah, é? É a primeira carta? Primeira carta. E qual que é o... Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Maravilha. 5? 5, é o primeiro capítulo 5. E versículo? Já sei que já puxava.
A gente vai ler a partir do versículo 5. A gente vai ler do 5 até o 11. Cadê o Pedro? Qual a página? 1 Pedro 5, do 5 até o 11. Tem Bíblias que tem que tem um subtítulo, né? Empresta ele depois ali pro Lucas, pro Gabriel acompanhar contigo ali. Tem Bíblias que tem subtítulo, né? A minha Bíblia diz assim, os anciãos e os jovens. Pedro 5. Mas vamos lá. 1 Pedro 5, a gente vai ler do 5 em diante. Ok? Todo mundo achou aí? Diz assim, ó. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos de toda humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém, querido. O começo meio... O começo parece que começou bem diferente. Hã? O começo... Amados, Deus tem ministrado algumas coisas, né? Deus fala com a gente todos os dias, né? Para uma pessoa que se dispõe a trilhar o caminho dele, a seguir o caminho dele, principalmente se você é um pregador do Evangelho como eu, né? Você basicamente fica 24 horas por dia conectado a Deus, né? Então o dia inteiro a gente está conectado, não consegue desligar. Até quando acorda de madrugada já acorda plugado, né? Porque a nossa missão é essa, nós somos... eu até pregava lá em Chapecó e eu estava falando, né? Nossa missão é essa, de pregar o Evangelho. Embora que essa missão não é só minha, essa missão é de cada um aqui, né? À medida que você... eu não conheço muito o Gabriel, está chegando aqui pela primeira vez hoje, né? Mas à medida que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, Ele quer fazer de cada um de nós um porta-voz dele aqui na Terra, né? Ele mesmo, quando esteve aqui na Terra, ele disse, ide e fazei discípulos. Ele espera que a gente possa fazer discípulos em todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés, né? Se eu passei o final de semana lá em Chapecó. Então, se Deus me dá a oportunidade, eu vou fazer discípulos lá. Se daqui a pouco Deus me enviar para Itapema, eu vou fazer discípulos lá. Onde eu pisar a planta dos meus pés, né? Deus disse para Josué, né? Todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés, eu estou contigo. Então, onde Deus me envia, eu tenho essa missão de ser um pregador do Evangelho, de compartilhar. O que é o Evangelho? O Evangelho é chamado de boas notícias, né? Essa palavra aqui, esse livro, é um livro de boas notícias, de boas novas. Aqui existem mensagens que Deus nos dá que pode curar a alma do ser humano, né? Pode curar a alma aflita. Às vezes, uma das partes do texto aqui que vai estar falando aqui na sequência vai falar sobre ansiedade, né? Quem aqui nunca ficou ansioso, né? A ansiedade é o mal do século. Então, a palavra, ela é cheia de conteúdos que podem curar a alma do ser humano, pode trazer força, pode trazer ânimo, pode trazer um gás, pode trazer vida, pode restaurar sonhos, que de repente você não tinha mais nem sonhos. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta. Ele é literalmente um morto-vivo,
Né? O dia que eu parar de sonhar, eu me torno morto-vivo. Eu posso ter cara de vivo, sorriso de vivo, andar com os vivos, falo, me comunico, mas estou morto. Se eu não tenho mais sonhos, eu estou morto. Né? Então, o inferno inteiro, se tem uma missão de Satanás, é tentar destruir os nossos sonhos. Né? Porque uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem esperança, sem vida. Não tem uma esperança de um dia melhor. Né? E é tudo que o diabo quer. Que a gente viva nesse mundo sem esperança, sem sonhos. Né? E a palavra de Deus ela tem esse poder de restaurar sonhos. Ela tem poder de curar o coração, ela tem poder de despertar, ela tem poder de alimentar, fortalecer a fé. Ela é sobrenatural. A Bíblia diz em Hebreus, né, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Né? Então essa palavra aqui é sobrenatural. E, como eu estava falando para vocês, Deus fala com a gente todos os dias. E nos últimos dias, né, Deus tem pontuado algumas coisas. E eu senti no meu coração de ler para a gente esse texto de 1 Pedro 5, porque os versículos que a gente leu aqui, eu posso dizer assim que é um compêndio de conhecimento, é um compêndio de instruções. Esses poucos versículos que a gente leu aqui, se vocês prestarem atenção, eu vou começar agora. Hoje vai ser meio que um estudo bíblico hoje, né? Cada dia é diferente. Hoje vai ser, essa parte agora da célula vai ser meio estudo bíblico. Vocês vão ver que cada versículo que a gente leu tem um ensinamento por trás. Né? Foram poucos versículos, mas está cheio de ensinamento aqui. Né? E eu diria que nos últimos dias, um pouquinho de cada coisa que a gente leu aqui, Deus tem comunicado. Né? Então esse texto aqui é muito pontual, porque o que a gente vai começar a descortinar agora, versículo por versículo, são muitos ensinamentos que Deus tem falado nos últimos dias, inclusive comigo e com a igreja. E eu quero chamar a atenção desses detalhes para nós nessa noite, porque tem algumas coisas aqui que a gente vai estar vendo que, como igreja, a gente acaba tropeçando nos mesmos erros. Né? E tem algumas coisas que não está muito sólido ainda na igreja. A igreja de Jesus tem alguns ensinamentos que elas estão meio que flutuantes, assim. Não caiu a ficha ainda, entendeu? Então cabe a nós, pregadores do evangelho, ficar batendo na mesma tecla até que caia a ficha. Até que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Não é? Porque não pode ter o Bruno ensinando uma coisa, eu ensinando outra e o Nunes outra. Não pode ser assim. Nós temos que falar a mesma língua. Né? Inclusive, tem uma carta que Paulo escreve aos Filipenses e ele diz, olha, eu oro para que todos falem a mesma língua. Tenham o mesmo sentimento entre vós. Né? Então Deus quer que a gente tenha o mesmo sentimento, que a gente fale a mesma língua. Não pode haver divergências entre nós. Ok? Então vamos lá. Essa parte da carta que eu li, ele começa a se dirigir aos jovens. Né? Agora, o que a gente vai ver aqui não é só para jovens. Né? É para todo mundo, inclusive os adultos, né? Inclusive até os cabelos brancos. Mas, principalmente para os jovens, ele dá um conselho aqui, ó, sejam submissos aos mais velhos, cingindo-vos com toda humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, primeira dica, ele começa a falar para os jovens, por quê? Porque o jovem, a juventude é uma idade desafiadora. Né? Por quê? Porque é uma idade que você começa a descobrir as coisas e daqui a pouco você já pode entrar numa vibe que você já está, né, principalmente se você é alguém poliglota, alguém inteligente, ou alguém que pega as coisas muito rápido, né? Como eu conheço alguns jovens, você pode achar daqui a pouco que você já sabe mais do que todo mundo, que não precisa mais dos coroa, né? Não precisa mais do pessoal que caiu o telhado, não precisa mais do pessoal do cabelo branco, né? E aí você está muito enganado, né? Está muito enganado. Porque a Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo. Né? E nesse corpo, o olho não pode dizer que não precisa do nariz, o nariz não pode dizer que não precisa da boca, a boca não pode dizer que não precisa do dedinho do pé.
nesse corpo, que é chamado igreja, que é chamado de corpo de Cristo, todos são importantes, todos têm uma função. Né? Então ninguém pode achar que não precisa do outro. Né? E muito menos o jovem achar que não precisa do mais experiente. Isso acontece na igreja, acontece dentro da família. Né? É o filho que atingiu já uma certa emancipação, ele já tem o salário dele, ele já consegue se comprar a roupa dele, comprar o tênis dele, comprar a comida dele, e aí de repente, não, mãe, tá careta, a mãe tá careta, o pai tá careta, o pai tá quadrado, o pai é das antigas, não consegue entrar na minha vibe aqui, entendeu? Então isso é perigoso. Né? Isso é perigoso. Eu achar que eu não preciso mais de um conselho do meu pai, achar que eu não preciso mais de um conselho da minha mãe, né? E vice-versa também, né? O pai achar que não precisa do conselho do filho, a mãe achar que, não, ela é mais experiente, tem mais conhecimento, tem mais bagagem, e achar que não tem nada para aprender com o filho, né? Então é uma faca de dois legumes, né? É um conselho que vai para os dois lados. E aí, diga-se de passagem, eu gosto muito de bater nessa tecla. O principal ensinamento de Jesus Cristo aqui na Terra não foi o amor. O principal ensinamento de Jesus Cristo foi a humildade. Ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, humildade foi, assim, o filé mignon do ensinamento de Jesus Cristo enquanto esteve aqui na Terra. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de um homem. Jesus era Deus. Jesus era o Deus que se fez homem. Né? Por quê? Porque ele não quis usar o poder dele, o superpoder de Deus. Ele quis se comportar como homem, ele quis agir como homem. Ele se fez homem. Né? E essa atitude dele, de um Deus que se fez homem, o que isso nos comunica? Isso comunica humildade. Né? Ele quis ensinar que, embora ele fosse Deus, tivesse todos os poderes de Deus, ele preferiu abrir mão de tudo isso. Ele preferiu agir como um ser humano. Por quê? Porque ele, como Jesus, como Filho de Deus, a missão aqui dele na Terra, ele queria ter empatia com a gente, ele queria sentir o frio que o Bruno sente, ele queria sentir a dor que o Gabriel sente, ele queria entender de escassez, ele queria entender de dores, ele queria entender de rejeição, ele queria entender de desprezo, ele queria sentir na pele, quem sabe, a fome, o frio e todos os sentimentos que o ser humano comum sente, para poder, mesmo sendo Deus, ter empatia conosco. Né? Dizer, olha, eu me coloquei no lugar de vocês. Eu vivi o que um homem comum vive. Por isso que a Bíblia diz no autor aos Hebreus que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados. Não tem nenhum tipo de problema que você vai contar para Jesus. Se você, quando terminar a célula hoje, você entrar lá no seu quarto e você for fazer uma oração para ele, e contar para ele as tuas mazelas, os teus pecados, os teus podres, as tuas fraquezas, né? Não tem nada que você vai contar para ele que vai surpreender ele. Nada, absolutamente nada. Qualquer coisa que você vai contar para ele, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu já fui homem também, eu já estive aí na terra. Eu entendo tudo que está falando. Né? Vem cá, ele vai estender a mão, vamos para cima. Né? Ele não vai dizer assim, ó, poxa, Bruno, mas tu pisar no tomate nisso aqui? Mas, Lucas, isso aqui tu deixou se perder por causa disso? Né? Ou por causa daquela chepinha do cigarro, né? Então não tem nada que vai surpreender ele. Não tem um tipo de pecado, não tem um tipo de fraqueza, não tem um tipo de vício que vai surpreender. Porque tudo ele está preparado para estender a mão para a gente. Amém? Amém. Agora, orgulho é uma coisa que ele resiste. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, né? A pessoa que é soberba. E aí vai aqui um parêntese, né? Que muita gente interpreta. A soberba ela é uma palavra que ela tem um duplo sentido, né? Geralmente ela é interpretada como orgulho, né? Mas a soberba ela tem um sentido além do orgulho. Soberba é você querer viver uma coisa acima da tua realidade. Soberba é você querer ser quem você não é. Né? É você ter um padrão
econômico e se comportar como alguém que tem um padrão econômico muito acima do seu. Né? Então, o seu vizinho comprou um Rolex, mas você tem condições financeiras de comprar um Rolex. Aí você vai lá no shopping center e compra um Rolex em 24 vezes no cartão, se pudesse fazer em 24 vezes, né? Para pagar em tantas vezes com juro, e você fica todos os próximos 24 meses trancado por causa de um relógio que você não precisava ter. Né? Você podia usar o relógiozinho do seu celular ali, porque hoje em dia tem o relógio no celular, né? De grátis. Mas não, você queria ter o Rolex do vizinho, por causa da inveja, do olho gordo, né? Você foi lá e fez, se trancou todo financeiramente, porque você queria viver o padrão do outro, que não é o teu padrão. E isso é soberba. Né? Isso é soberba. Eu querer uma coisa que não é para mim. Agora, Deus pode te dar condição financeira de um dia ter um Rolex? Um relógio suíço? Pode, eu tenho aqui, ó, eu tenho. Né? Esse relógio aqui é suíço, importado. Paguei uma nota. Na época isso aqui entrou no negócio. Né? Eu vendi um colchão para o vice-presidente do nosso ministério, pastor Oscar, né, que já está com o Senhor, e ele tinha comprado esse relógio num como é que chama? Aqueles que dá lance, como é que é? Leilão. No leilão, né? E aí ele perguntou se no negócio que a gente estava fazendo lá da compra de um colchão, se ele podia dar de entrada, né, esse relógio. E aí, como ele era meu Deus, um grande amigo meu, né, meu melhor amigo, meu braço direito para tudo, né, meu vizinho, uma pessoa que fez muita falta para mim, faz até hoje, né? Foi um dos maiores lutos que eu enfrentei nos últimos anos, né, a perda dele. Claro que eu peguei o relógio no negócio, né? E acabei que hoje eu tenho um relógio que é considerado um baita do relógio. Mas ainda não é um Rolex, né? Com certeza nem chega perto, né? Mas cada um vive de acordo com a sua realidade, né? Eu tenho que adquirir aquilo que eu posso. Né? Na época eu podia ter esse relógio. Aí ficou aqui de recordação. Mas isso é soberba, né? Às vezes eu queria um padrão que não é meu. Agora, no tempo de Deus, eu posso, daqui a pouco, ter algo melhor para a minha vida, né? Seja qualquer bem que eu queira adquirir. Mas, dentro desse contexto aqui, a palavra soberba, ela está muito ligada à questão de arrogância, né? De independência. O que é independência? É achar que eu não preciso de Deus, que eu não preciso do meu irmão. Então isso também está ligado ao orgulho. Né? É quando eu achar que eu não preciso de Deus. Então por isso a Bíblia vai dizer, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Como é que eu me humilho debaixo da potente mão de Deus? Será que eu vou fazer que nem os antigos faziam? Que eles pegavam uma roupa de pano de saco, colocavam cinza sobre a cabeça. Essa era uma maneira de se humilhar diante de Deus. Outra maneira que eles faziam para se humilhar diante de Deus era jejuar. Então tem gente que jejuava uma semana. Semanas de jejum. Né? Tem personagens bíblicos que chegaram a fazer 40 dias de jejum. Só na água. Era uma maneira de se humilhar. Mas hoje, agora na nova dispensação, na nova aliança, a maneira mais simples de se humilhar diante de Deus, sabe qual que é? Ó. Isso aqui, ó. Isso que Deus quer. Joelho no chão. Né? Coração quebrantado. Quando a Bíblia diz humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Deus está dizendo, olha, dobra teu joelhinho, se humilha diante de mim. Reconhece que sem mim você não consegue. Reconhece que sem mim você não vai muito longe. Reconhece que essa bênção que eu te dei aí, esse serviço, esse emprego, essa promoção salarial, essa vitória que você teve, isso aí não tem nada a ver com você. Isso tem tudo a ver comigo. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem nenhuma bênção que a gente venha alcançar, não tem nenhuma vitória, não tem nada de bom que a gente possa alcançar nessa terra que não venha dele. Tudo vem dele. Né? Tudo vem dele. Então eu preciso todo instante
estar reconhecendo isso. O dia que eu esquecer que se tem alguma coisa boa que eu conquistei, eu alcancei, achar que foi eu, com minha inteligência, com meu conhecimento, com a minha bagagem, com a minha expertise, né, ou com a minha faculdade, ou com um curso que eu fiz não sei aonde, lá em Harvard, achar que foi isso que conquistou, não foi. Né? Deus me dá conhecimento, Deus me dá sabedoria, Deus me dá tudo, mas tudo vem dele. Né? E por isso que toda a glória pertence a ele. Né? Então, quando a Bíblia diz humilhai-vos debaixo da potente mão, reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa da ajuda dele. E Deus espera que todos os dias eu me humilhe. Todos os dias. Eu já começo o dia. Hoje de manhã, convidei a minha cachorrinha para ir caminhar comigo. A minha cachorrinha agora tá preguiçosa, não quer mais ir caminhar comigo. Aí, antes eu tinha uma parceira para ir caminhar comigo, agora não tem mais. Né? E segunda-feira é um dia que eu gosto de fazer uma caminhada onde eu vou ali já consagrando a minha semana para Deus e eu vou apresentando os meus pedidos, vou colocando tudo a semana diante de Deus. É uma maneira de se humilhar e dizer, Senhor, está começando mais uma semana e eu quero deixar bem claro que eu preciso de Ti, que eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor mostre para mim o que o Senhor está fazendo. Jesus disse, o filho só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Então me orienta, me abençoa no meu trabalho, me abençoa em todas as áreas. Eu preciso de Ti. Ok? Então isso eu preciso fazer sempre. E ele continua dizendo, olha, se eu fizer isso, no tempo certo ele vai me exaltar. Ou seja, no tempo certo ele vai me honrar. No tempo certo ele vai abrir portas. No tempo certo ele vai endireitar minhas veredas. Então eu preciso ter essa constância de humildade diante dele. Segundo, terceiro, né, que aqui está cheio de lição, meu Deus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui na sequência ele está dando mais um conselho chave. Você está ansioso com alguma coisa? Está preocupado, né? O que é preocupado vem de uma palavra preocupação. Parece até um palavrão, né? O que é estar preocupado? É uma preocupação, ou seja, a minha mente está ocupada de maneira ou seja, de maneira antecipada com uma coisa que nem aconteceu ainda. Eu nem sei se vai acontecer. A maioria das nossas preocupações, que é a mesma coisa que a ansiedade, está ligado a pensamentos de coisas que a gente nem vai acontecer, a gente acha que vai acontecer. Eu já estou me preocupando. A minha mente já está nervosa, já está estressada com alguma coisa que eu nem sei que se vai acontecer. E o diabo vai se aproveitar disso e faz aquilo um tormento na tua mente. E daqui a pouco você está ali estressado, nervoso, já está xingando pessoas que estão perto de você, xinga a mãe, xinga o pai, xinga o irmão, xinga o colega de trabalho, e de repente é só uma fábula na tua mente que você nem sabe. Né? Então a Bíblia diz, lançai sobre ele. Tem alguma coisa que está trazendo ansiedade, preocupação? Lançai sobre ele. Eu gosto muito, né? Eu fui jogador de handebol e eu era goleiro de handebol. E como goleiro de handebol, uma das funções do goleiro, quando tinha opção de contra-ataque, a gente fazia defesa, você pegava a bola imediatamente e o ala, né, ele saía correndo lá na frente, você jogava a bola, atravessava a quadra toda e muitas vezes você fazia gol no contra-ataque. Quantos gols de contra-ataque? Só com o lançamento do goleiro. Interessante que quando você lança, né, lançou a bola, eu vou lançar aqui esse capotraste aqui, eu vou lançar para o Bruno. Olha só o que vai acontecer. Bruno, segura aí. Segura aí. Ó. Eu lancei o capotraste do violão, lancei para o Bruno. Agora presta atenção. A partir do momento que eu lancei, com quem que está o capotraste? Está com quem agora? Com o Bruno. Está com o Bruno. Ou seja, não está mais comigo. Então quando a Bíblia diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades, imagina que você vai dobrar teu joelhinho lá no teu quarto e você vai entregar para Deus. Senhor, eu estou ansioso com aquele imposto que eu tenho que pagar, a conta de luz, aquela conta de água, aquela conta de internet, eu preciso pagar a minha contabilidade, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que... Entendeu? Aí você está preocupado com essas coisas, né? Ou você está preocupado com um pepino que você tem que descascar, um baita no abacaxi, uma conversa que você vai ter com uma pessoa, né? Um desafio que você vem pela frente aí, um pepino grande. Então o que você vai fazer? Você vai lançar sobre ele. Ou seja, você vai dobrar o teu joelhinho e vai dizer, Jesus, olha, eu não consigo.
eu nem sei como descascar esse abacaxi. O pepino é grande demais para mim, ó, eu não dou conta não. Então, Senhor, ó, eu estou entregando para ti, por favor, me ajuda a resolver esse trem aí, porque eu sozinho não vou dar conta. Agora, a partir do momento que você lançou, agora não pega mais, porque agora está com ele. Então deixa ele resolver, entendeu? Agora acredita que ele vai te dar uma saída. Mesmo que demore. Mesmo que demore. Na hora certa ele vai dar a saída. E descansa. Né? É isso que ele quer, que a gente descanse. Ok? E ele continua dizendo, meu Deus, quanto conselho. Vamos descansar agora. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Né? Aqui ele dá mais um conselho, olha, seja sóbrio. Fica uma pessoa sóbria, né? A pessoa está ligada. Está ligada, está atenta, né? Não está anestesiada por nenhuma substância. Né? Então, ela está sóbria, está ligada. Ó, fica ligado. O vosso adversário, o diabo, ele anda em teu derredor. Desde a hora que tu acordou, até quando você está dormindo. Sabia que às vezes Deus pode permitir um pensamento impuro na tua mente enquanto você está dormindo? Eu não sei vocês aqui, eu já tive. Já aconteceu várias vezes. Já aconteceu de eu estar dormindo e de repente vem uma imagem de uma mulher, por exemplo, totalmente. O que eu tenho que fazer quando eu me acordar? Primeira coisa, se eu me acordar e num sonho ou numa visão vem um pensamento desse na minha mente, primeira coisa, acordei, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento. Me perdoe, eu não aceito esse pensamento na minha mente. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu tenho que fazer isso imediatamente. Porque se eu não fizer isso, Deus vai achar que eu gostei do pensamento, né? Deus vai achar que eu estou de acordo com aquilo. E aí eu dei brecha. E aí eu pequei. E aí o inimigo tem acesso à minha vida. Até em sonho, cara, peca. Loucura, então, até em sonho você pode pecar. Realmente. Então a Bíblia diz, ó. Uma época eu sonhava muito assim de avião, helicóptero, coisa aí de uns tempos pra cá, a mulher. Teve. Agora, é óbvio que quem, dependendo do tipo do pensamento, né? Não, mas o cara não escolhe o Sim, sonho. irmão, o que eu quero referir é que o peso que Deus vai usar para uma pessoa casada é diferente do peso do solteiro, né? Tipo, um solteiro, ele tem um pensamento de sonhar, de desejar, e não é uma coisa muito, até meio óbvio, né? Você tá solteiro, né? Sonha em ter uma mulher, em ter uma companheira. Então isso é até meio aceitável, dependendo do tipo de pensamento. Agora, para alguém que é casado, é inadmissível, né? Qualquer tipo de pensamento envolvendo qualquer outra mulher que não seja sua, né? Então é inadmissível. Então é bem diferente a balança, né? Amém. Mas vamos lá, a Bíblia diz, então, seja sóbrio, né? Seja sóbrio, vigia, porque o diabo ele está ao teu derredor, né? E quando a Bíblia diz, resistam-lhe firme na fé, como é que eu vou resistir o diabo firme na fé? Eu tenho que resistir o pensamento, eu tenho que resistir a tentação, eu tenho que resistir convites imorais e ilegais que são feitos, eu tenho que resistir propostas que são feitas para mim, que muitas vezes são propostas que vão me tirar do caminho de Deus. Então resistir a tudo isso. Né? Todo dia vem tentações, vem oferendas, vem propostas, vem negociações, em tudo que eu posso daqui a pouco estar pecando. Então o meu papel é resistir. E ele diz, ó, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Né? Eu e minha esposa, estavam conversando sobre isso aqui ontem no carro, né? A gente estava vindo de viagem. Na época que hoje você saber que os meus irmãos estão passando pelas mesmas guerras que o Bruno passa aqui em São João Batista, as mesmas guerras que o Nunes passa, que o Pedro passa, que o Gabriel passa, que o Lucas passa, é as mesmas que o meu irmãozinho está passando lá no Japão, lá na Austrália, lá na China, lá nos Estados Unidos. Hoje é fácil você entender isso daqui. Por quê? Porque hoje com o mundo globalizado, você vê na internet, né? Lá não sei aonde, lá num país lá, uma brasileira caiu dentro de um vulcão, né? Agora aqui no Rio Grande do Sul, uma menina caiu num cânion. Né? Ou seja, o mesmo sofrimento que aquela família
passou lá em Cambará do Sul, é o mesmo sofrimento que os pais tiveram com aquela irmãzinha que caiu lá no cânion, lá no vulcão. Então hoje, com o mundo globalizado, é fácil você entender isso, né? Que as mesmas provas que Não é só o cara que... que você está não, passando, todo mundo tem passa. outro passando em outro lugar. Só E que às na vezes pior época, que a gente. na época que Pedro falou isso aqui, na época que Pedro falou isso aqui, o mundo não estava globalizado. Não existia internet, não existia televisão, não existia nada disso, né? E como é que ele sabia que os mesmos sofrimentos que eles passavam no mundo inteiro passavam o mesmo, né? Porque revelação do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo mostrando para ele, né? E ele já sendo usado para consolar o povo. Olha, fica tranquilo, você está achando que esse problema que você está passando aí, você acha que você é o único que está passando por isso? Você acha que você é a única Coca-Cola do deserto, né? Você acha que é o único que está enfrentando esse problema aí? Não, querido, tem milhares no mundo inteiro passando o mesmo problema que você. Então, ó, levanta a tua cabeça aí, seja homem, né? Seja homem, porque você não é o único. E a gente, às vezes, quando está passando por uma prova, a gente pensa, não, meu Deus, eu sou o único, né? Eu sou o único que estou passando por isso. E não é verdade, né? Não é verdade. Eles, ó, fica firme aí, resista ao pecado, resista ao Satanás, porque você não é o único, não. Está enfrentando esse rojão aí, tem mais gente passando. E aí ele conclui dizendo, ó, e o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, graça significa favor imerecido, que em Cristo Jesus vos chamou, né? É Ele que nos chama, a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele vai dizer, depois de você passar por umas provinhas, depois de você passar por umas lutinhas, depois de você passar por umas guerrinhas, Gabriel, você vai padecer um pouco. Ele não oculta a verdade. O interessante da Bíblia é que ela não esconde da gente, né? Que tem também os desafios, né? Só depois você vai padecer um pouco. Fica firme aí. Mas depois de você padecer um pouco, aqui um pouquinho antes ele diz, né? Sabendo que os mesmos sofrimentos. Aqui também não ocultou que tem sofrimento também na caminhada, né? Também tem os espinhos, né? Então a Bíblia não esconde essas coisas da gente. A Bíblia não é um livro que fala só do lado bom, só é prosperidade, é só bênção, é só vitória, é só alegria. Não, tem sofrimento, tem espinhos, tem padecer o mal, tem as coisas negativas também. Mas também tem as positivas. O Evangelho ele é completo. E Deus nunca escondeu. Jesus disse, ó, no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então quer dizer, ele mostra que é possível vencer o mundo, ele incentiva a gente a ter bom ânimo, ó, mas tem aflições também. Não vou mentir para vocês, não vou negar de pregar um evangelho que tipo não tem aflição. Isso é um evangelho mentiroso. Aí daqui a pouco vem uma aflição para o Lucas não sabia que tinha aflição. Ah, eu não quero mais saber de Jesus. Olha só aqui o perrengue que eu estou passando. Ninguém nunca me falou que tinha aflição. Aí o cara se desvia. Porque chegou a aflição, ele não sabia que tinha, e aí ele se desvia, se decepciona com Jesus. Ah, eu não quero mais saber. Rasga a Bíblia. Não vou mais na igreja. Não vou mais lá. Mas nós aqui pregamos o evangelho completo. Tem o lado bom, tem os desafios também. Né? E não tem problema, os desafios para forjar o nosso caráter, para fazer a gente de homem de verdade. Não como diz o gaúcho, né, homem carcaça caída, né? Né? Homens frágeis, né? Deus não chamou a gente para ser banana, para formar um exército de banana. Não, Ele quer homens fortes. E homens fortes são forjados em meio a tempestades, são forjados em meio a crises, forjados em meio a desafios. A gente não é forjado só com bênção e molezinha, né? Aumento de salário. É muito fácil. Né? Então, ó, depois de haver padecido um pouco, ele vai, para concluir, ele mesmo, está falando de Jesus, né? De Deus, né? Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha só, a obra de Deus é completa. Ele permite que eu passe por aflições. Só que este mesmo Deus que me chamou, ele promete aqui, ó, ele vai me aperfeiçoar. Ele começou uma boa obra na minha vida e ele é fiel para terminar.
Ninguém aqui tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Por quê? Porque todo mundo tem obras. Todos nós estamos em obras. E ele está dizendo aqui, eu vou aperfeiçoar essa obra que eu comecei na vida do Bruno, eu vou aperfeiçoar essa obra que eu comecei na vida do Lucas, do Nunes, do Gabriel, do Pedro, do Christian. Eu vou confirmar, eu vou fortalecer, eu vou fortificar. Né? Então, é perfeito. O projeto de Deus para a nossa vida é perfeito. Ele não chama a gente e abandona. Ele chama, ele estende a mão e diz, ó, a partir de agora eu estou contigo. Eu sou Deus Emmanuel. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou, na pessoa do Espírito Santo. Né? Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E ele nunca vai nos deixar. Nunca. Até o fim ele estará conosco. Dizendo, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém, querido? Amém. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês na noite de hoje, amém? Amém? Dizer que Deus começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele é fiel para terminar essa obra. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Glórias a Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Pai, por cada homem que está aqui nessa noite, Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso, Pai. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem um projeto para cada um de nós, Pai. Eu quero te pedir por cada homem que está aqui, Pai, conforme a promessa da Tua palavra, que o Senhor mesmo que está nos chamando, o Senhor mesmo que nos chamou, que o Senhor venha nos confirmar, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, que o Senhor venha nos fortalecer e nos confirmar, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero repreender todo espírito de intimidação, Pai, que em algum momento, Pai, tem soprado dizendo que não é possível, você não vai conseguir, você não é capaz, você não pode, você é um pecador, você é um inconstante, você é falho. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus todo espírito de intimidação, todo espírito dizendo que você não pode, que você não consegue, que você é imperfeito, que você é falho, que você é pecador. Nós já sabemos de tudo isso e o Senhor Jesus já sabe de tudo isso também, e para Ele não há nenhum mistério nisso. Eu quero declarar que a palavra de Deus está acima das intimidações e declarar que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele mesmo vai completar. Amém. Nada pode impedir o plano que o Senhor tem sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Então Deus começou uma obra. Não aceite que ninguém cobre perfeição de você, porque todos aqui estamos em obras. E o Deus que começou a obra, Ele é fiel para completar. Amém? Amém? Em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se houver alguém entre nós que ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus e queira nessa noite entregar a sua vida para Jesus, ou de repente você estava distante do caminho, queira se reconciliar, né? Eu dou oportunidade. Né? Se tem alguém aqui que está distante do caminho, quer se reconciliar, alguém quer entregar a sua vida para Jesus, eu acho que todos aqui já são de Jesus, né? Amém. Amém? Amém. Amém, então. Glórias a Jesus. Amém. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Testemunho? Testemunho? Alguém tem algum testemunho para contar? O Lucas sempre tem, né? Testemunho para dizer. Semana não tem nada. Não? Só bênção? Não, testemunho dos piá lá só, né? Que caíram lá na vala, lá, se machucaram um pouco, nem passam bem. Ainda pode ter socorrido ainda. Amém. Meninos caíram na vala? Eles estavam de carro, né? Foram lá, não sei o que aconteceu lá, eles se perderam e... Quem são esses? Uns vizinhos meus lá, né? Ah, é? Aí... um tinha 18 anos, outro tinha 14, né? Daí eles rodaram, caíram na vala, o mais novo cortou assim a testa. Né? Foi lá, minha sobrinha ligou pro meu sobrinho, daí né, foi lá ver, né? Daí ele tava assim, sentado no chão, assim, né?
com a blusa assim, né? Meio que querendo desmaiar, né? Coloquei no carro, trouxemos no hospital, né? Eu cheguei ali, tiramos um talhão assim na testa. Sabe, bateu certo na coluna, né? Ali, sorte que passou bem, depois. Glórias a Deus. Amém. Também quero agradecer a Deus pelo livramento também, né? Esse livramento, né? Poderia ter acontecido algo pior, né? E graças a Deus só tivemos algumas despesas materiais, né? Mas isso não é nada, né? Não é nada. Importante que estamos todos com saúde, todos vivos. O carro está andando. Então agradecer a Deus. A viagem foi maravilhosa, né? Eu fui fazer uma viagem para estar afiando o machado, né? Participando de uma convenção da empresa que eu represento. Já há 9 anos eu trabalho para essa empresa, né? E só que foi uma viagem maravilhosa no sentido de poder levar a esposa junto, né? Levar meu filho junto. Então a gente teve ali um investimento em família, né? Praticamente 3 dias, né? Com a esposa e podemos ter um tempo de muita qualidade, né? É uma viagem demorada, são praticamente 8, 9 horas de viagem para ir, para voltar, quase 600 quilômetros, né? Então a gente teve um tempo de qualidade muito bom, né? Com a esposa na ida, na volta. E isso, pra gente que prega o Evangelho, isso é fantástico, né? Se tem alguma coisa importante, é a nossa família, né? Nossa família é o que a gente tem de mais precioso, né? E pra gente que prega o Evangelho, ter um casamento saudável, né? Uma família saudável. Não estou falando de família perfeita, que isso não existe, né? Mas isso é o nosso cartão postal, né? É o que mais nos dá autoridade para pregar o Evangelho, é ter um casamento firmado na rocha, né? E Deus tem nos dado esse privilégio de poder estar cada vez mais alinhando, né? E foi um final de semana maravilhoso. Eu só agradecer a Jesus. Foi viajar para onde, professor? Chapecó. Chapecó. Chapecó.